Salve, salve, gente boa! E aí, seja bem-vindo, muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de seguinte: quando Deus alerta, é porque aquilo é realmente um perigo. Sai daí não, e até o final, vamos junto? Mas antes, não deixe de se inscrever no canal. Já está inscrito? Se não, querido, clica aí, é bem rápido e fácil. Inscreva-se no canal, nos ajude a aumentar o alcance e a amplitude aí do nosso canal. Eu recomendo, sugiro a você, principalmente se você assistir o vídeo hoje, você vai entender por que eu recomendo isso, a marcar também o sininho. Marcando o sininho, você é notificado e isso te traz um alerta. Não te deixe esquecer, querido, a vida é muito corrida, todo mundo está num corre só. É muito difícil a gente separar tempo para a palavra de Deus. Se não tiver algo para nos disciplinar, para nos lembrar ali, para nos incomodar, a gente acaba não estudando. E eu te peço a gentileza também para curtir, comentar e compartilhar. E assim a gente faz a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Jesus disse: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nunca foi tão fácil. A gente pode, com alguns cliques, um comentário, uma curtida, a gente pode fazer isso. Curtindo, comentando, o YouTube leva já organicamente. E compartilhando, você leva pessoas onde nem eu nem o YouTube conseguiríamos alcançar. Tá combinado? Vamos junto nessa missão que o Senhor nos concedeu. E o texto desse vídeo é Hebreus 2, versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A partir daqui vem todo um alerta para que não se desvie, para que ninguém se desvie. É um alerta muito forte de Deus e é uma coisa que a gente vai falar no final desse vídeo. Se Deus está alertando, a gente precisa ter muita cautela. Vamos destacar aqui 4 pontos desse versículo para que a gente possa ter toda essa compreensão. Antes dos 4 pontos, obviamente, o versículo começa por esta razão. Qual razão? Se você não assistiu, assista todos os vídeos anteriores da Carta aos Hebreus, porque o capítulo 1 é que dá essa razão. Por isso nós falamos, principalmente nos 2 últimos vídeos. Se você não entende a criação, se você não entende que você serve a um Deus que é todo poderoso, que é onisciente, onipotente, que criou os céus e a terra, que fez todas as coisas, que fez até o tempo, que fez todo o universo. Se você não entende que o teu Deus ele é poderoso para fazer as coisas mais complexas, como planetas, estrelas, galáxias e sistemas estelares, as coisas mais simples, como uma asa de uma borboleta, um pássaro, sabe, uma planta, uma folha, um tipo de folha com desenho diferente, uma fruta. Se você não consegue entender que o teu Deus a quem você serve tem todo esse poder, se você começa a ser absorvido pelos ensinos desse mundo que tiram esse entendimento desse Deus todo-poderoso, criador, e você perde essa noção de que nós somos criacionista, que o cristão tem que ser criacionista, se você perde essa noção, você perde a firmeza, você começa a deixar de crer, e a gente falou nos vídeos passados aí, a tua fé começa a ser limitada, porque diante do impossível, você não consegue crer, porque tem gente que pensa que fé, como nós falamos aí no vídeo passado, é um passe de mágica, são palavrinhas mágicas que são ditas, que orações são palavras mágicas jogadas ao vento. Não são. A fé é você acreditar que o Deus criador de todas as coisas, o Deus criador do universo, ele tem poder suficiente para resolver o meu problema. Se ele criou essa complexidade toda de sistemas e de galáxias, o que é o meu problema nas mãos dele? A Carta aos Hebreus vai trabalhar muito nesse sentido. E quando fala que por esta razão, é por todas aquelas razões que nós já falamos nos vídeos anteriores. Não vou falar mais aqui, assista os vídeos anteriores aí para você ter essa compreensão melhor. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é o importa aqui. Então por esta razão, por tudo isso que a gente já falou, importa aqui. Esse importa aqui, no grego, a palavra é uma palavrinha chamada dia. Essa palavra dia significa é necessário, significa convém, significa que aquilo é correto. Esse alerta que está aqui no capítulo 2 de Hebreus, ele vai aparecer na carta aos Hebreus em vários outros momentos. A gente vai ver aqui no capítulo 3, a partir do 12, a gente vai ver no capítulo 4, a gente vai ver no capítulo 6, a gente vai ver no capítulo 10, no capítulo 12, então são os principais alertas. Eu não vou ler todos os textos, eu recomendo a você essa leitura desses capítulos, 3, 4, 6, 10 e 12. Eu vou ler aqui 2 textos para a gente entender melhor, que é o capítulo 6
versículos do 11 ao 12. Então vamos lá, Hebreus 6, do 11 ao 12, que fala o quê? Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Preste atenção nisso até o fim, porque no final a gente vai voltar nesse ponto. A mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Você vai reparar ao longo do estudo de Hebreus que ele traz sempre essa possibilidade da pessoa se enfraquecer. Que se a tua fé não for alicerçada em fundamentos sólidos e firmes, você vai acabar tendo uma fé que vai esmorecer. Tem muita gente que está frequentando a igreja, mas a fé dele está alicerçada nessas palavrinhas mágicas, nesse conceito de pó de pilim-pim-pim, achando que oração é varinha mágica. Ele não está alicerçado no Deus do impossível, no Deus que conhece todas as coisas, no Deus que tem todo o poder. Então a carta aos Hebreus é um alerta. Se Deus está alertando a possibilidade de desviar, se Deus está alertando, como está falando aqui, olha, vai mostrando até o fim, porque corre o risco de antes disso a gente perder. Então não dá bobeira. A Bíblia está alertando para você não dar bobeira. Se Deus está dando alerta, querido, segura firme. Vamos ver também Hebreus capítulo 12, a partir do 25, fala assim, olha, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daqueles que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas faria abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Tem gente que esquece disso. Tem muito crente que esquece de que Deus ele é bom, mas ele é justo. Ele é bom para te dar semente para você semear e gerar frutos à vontade. Agora, ele é justo para que você colha aquilo que você plantou. Então, existe uma diversidade de sementes. Escolha a semente certa. Então, escolher a semente certa é um ponto muito importante. Se a gente escolhe a semente errada, corre o risco de desviar. Muito tempo na igreja não significa que está escolhendo a semente certa, não significa que a fé está baseada em fundamentos sólidos. Importa, então é necessário, está falando aqui, é necessário, importante. Volto a repetir aqui, leia os capítulos 3, 4, 6, 10 e 12 de Hebreus. 3, 4, 6, 10 e 12. Continuando, o segundo ponto fala de apeguemos. Apeguemos é muito importante essa palavra colocada aqui. O texto está dizendo, por isso importa que nos apeguemos. Então, é importante, é necessário que nós nos apeguemos. Mas o que significa se apegar? Se apegar é ficar aconchegado na palavra ali, palavrinha de estimação, eu tenho o meu versículozinho de estimação. Não é isso. A palavra apegar no grego é proseko. Proseko significa mudar a mente, significa trazer para perto, significa segurar, ou seja, e importa que a gente segure, importa que a gente abra mão de outras coisas por Deus, e importa que a gente mude a nossa mentalidade constantemente para ter a mentalidade de Cristo, para absorver os ensinamentos de Cristo, para cumprir os propósitos de Cristo. Apeguemos é isso, é você mudar a tua mente, se amoldar a Cristo. Mas você entender que a obra do Espírito Santo, ele vem para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não tem perdão? A Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque o Espírito Santo é quem convence do pecado. Não tem como, com o pecado, entrar no céu. Sem arrependimento de pecado não há salvação. Sem o convencimento do Espírito Santo não tem arrependimento de pecado. E se o Espírito Santo está querendo te convencer que você está pecando, que você está errado, e você não dá ouvidos, isso é blasfêmia ao Espírito Santo. E aí não tem perdão, não tem salvação. Porque sem arrependimento de pecado não tem a salvação. Existe um fio, existe uma linha que liga todas as coisas. Por isso que a gente fala que um versículo de maneira isolada, ele não dá um entendimento. Existe uma linha de pensamento dentro da Bíblia que vai te elucidar, que vai esclarecer as coisas para você conseguir entender os princípios bíblicos. Esse apeguemos aqui é segurar firme, abrir mão de outra coisa e segurar. Eu só consigo segurar uma coisa se eu tiver com a mão cheia do que não presta, eu não vou conseguir me apegar, não vou conseguir me segurar.
Eu preciso abrir mão. Apegar-se significa isso, é ter a mente trabalhada, é mudar a mente, trazer para perto, segurar firme, colocar dentro da sua mente, tirando as coisas que não prestam. Terceira coisa que a gente vai ver, também muito importante, que às vezes a gente não tem a percepção direta no texto. Verdades ouvidas. Verdades ouvidas no grego, que é uma única palavra, que significa exatamente coisas que você ouviu com o teu ouvido mesmo, significa em termos de sentido. Verdades ouvidas é captados pelo ouvido, é no termo de sentido. Por isso que muita gente tenta ir contra a Bíblia, por isso que quem prega a palavra é tão atacado, por isso que vídeos que falam a respeito da Bíblia são muito importantes, por isso que áudios a respeito da Bíblia são muito importantes, porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. Vamos dar uma lida Romanos capítulo 10, a partir do versículo 10. Romanos capítulo 10, do 10 ao 14. É muito importante ouvir, por isso é importante levar as crianças para ouvir, por isso é importante que as pessoas estejam constantemente ouvindo a respeito da palavra, ouvindo pregação, ouvindo textos bíblicos, por isso que a tua vida, o teu dia a dia, ele precisa estar recheado, permeado de ouvir a palavra, ouvir mesmo diretamente, porque você corre o risco de se desviar. Se você não se alimenta da palavra, não pense que o diabo freia, que o diabo para. Não, tudo bem, o diabo não tira férias, ele vem feroz. Repare o que Paulo diz em Romanos 10, e se isso aqui não serve de alerta, se você não entende isso daqui, não aplica isso para a tua vida, você corre sério risco de se desviar. Não subestime a capacidade do diabo e não te superestime, achando, eu nunca vou me desviar, eu nunca vou abandonar. Não faça isso, porque isso é orgulho, e o orgulho precede, vem antes da queda, da ruína. Então, abre o teu olho e corrige a tua vida. Romanos 10, do 10 ao 14, diz assim, olha, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Pare nisso, marca aí na tua Bíblia. Rico para todos que o invocam, não para aqueles que não o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, e aí a pessoa precisa invocar, a pessoa precisa clamar, a pessoa precisa pedir ajuda, a pessoa precisa colocar Jesus como Senhor. Mas como que ela vai fazer isso? Versículo 14 vai dizer, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Repare que Paulo está falando uma sequência. E como ouvirão se não há quem pregue? E o versículo 15, vamos ler o 15 também? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, tanto do que produz vídeo, quanto daquele que compartilha vídeo. Mas cada um de nós, eu, você, teus amigos, todas as pessoas que você conhece, precisam estar constantemente ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir, e a pessoa só consegue invocar o Senhor se um dia ela escutou que existe o Senhor, quem é o Senhor, quem é Deus. A pessoa só vai invocar aquele de quem ela já ouviu falar. Por isso a pregação do Evangelho, a explicação de textos bíblicos, o estudo bíblico são muito importantes, por isso é necessário, por isso o autor aos Hebreus faz esse alerta, é necessário, isso é fundamental, isso é basilar, isso é o alicerce da vida. Não pare, não fique dias sem ouvir a palavra de Deus, não é porque você está de férias, não é porque você está viajando, não é porque você está fazendo coisa que você vai ficar longe da palavra de Deus. Não se afaste da palavra de Deus. E para fechar, querido, para que jamais nos desviemos, se Deus está fazendo o alerta, querido, não enche o teu coração de soberba. Quebra a soberba nesse momento aí na tua vida. A gente já leu aqui texto. Fique até o fim. O autor Hebreus vai trabalhar muito nesse sentido. Você vai ver vários pontos, vários tópicos aqui sendo explicados aqui na carta aos Hebreus, mas há um pano de fundo, uma ideia de pano de fundo, que você precisa se apegar firmemente a essas verdades, abrir mão de outras verdades, de outros princípios, se apegar, se segurar firme nisso, porque você está em risco. Nunca subestime a capacidade do inimigo. E nunca pense, Paulo fala sobre isso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando eu me sentir fraco, aí eu estava forte. E se eu me achar que eu estou forte demais, aí eu vou cair. A Bíblia alerta, se Deus alerta, querido, é para a gente poder dar ouvidos e para a gente poder dar atenção. Não menospreze os alertas de Deus
e não superestime as tuas capacidades. Que Deus continue a te abençoar, querido, rica e abundantemente.